Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo fascinante da psicologia, um que explora essa dança constante entre quem nós somos e a sociedade que nos cerca. Essa é a grande pergunta que a psicologia social tenta responder. Será que somos apenas um reflexo do nosso meio ou somos nós os arquitetos da nossa realidade? Como a gente vai ver, a resposta é um sim para as duas perguntas. E é aí que a coisa fica interessante. Para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso percurso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é esse campo. Depois, entender como o nosso eu social é construído. Em seguida, vamos explorar as ferramentas que a gente usa para criar a nossa realidade, analisar a dinâmica dos grupos e, por fim, ver como a psicologia pode ser de fato uma força de transformação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa sacar é que não existe só um tipo de psicologia social. Na verdade, existem visões bem diferentes sobre onde o foco deveria estar. De um lado, tem a visão mais tradicional, que muitas vezes veio lá do modelo norte-americano. Ela estuda o indivíduo e vê a sociedade quase como um cenário, uma influência externa. Mas, do outro lado, pensadoras como a brasileira Silvia Lane chegam com uma visão crítica dizendo: peraí, é impossível entender uma pessoa sem entender o tempo em que ela vive, sua cultura, suas relações. Para ela, indivíduo e sociedade não são duas coisas separadas, eles formam uma coisa só. E essa frase da Silvia Lane resume tudo de forma brilhante. Ela defende que tudo, absolutamente tudo que a gente faz, pensa ou sente, é moldado pelas nossas interações e pelo mundo ao nosso redor. Não existe um eu no vácuo, sabe? Somos seres fundamentalmente sociais. Ok, se somos seres sociais, como é que esse processo acontece? Como uma criança se torna um membro de uma sociedade tão complexa? Vamos entender agora como essa construção funciona. Berger e Luckman nos dão um mapa incrível com 3 passos. Pensa comigo. Primeiro, a exteriorização. As pessoas agem no mundo, criam hábitos. Imagina a gente começando a ensinar informalmente uns aos outros. Segundo passo, a objetivação. Essa prática de ensinar se repete, se organiza e vira uma coisa com vida própria, uma instituição. Nasce a escola. E aí vem o terceiro passo, a interiorização. As novas gerações já nascem num mundo onde a escola existe. Para elas, ir para a escola não é uma criação humana, é simplesmente o normal. É assim que a gente produz a sociedade, que logo depois nos produz de volta. E esse processo todo começa com a chamada socialização primária. Ela acontece na infância, principalmente dentro da família. É um aprendizado supercarregado de afeto. Para a criança, o mundo que ela aprende com os pais não é um mundo, é o mundo. É a base da nossa identidade, onde as regras mais fundamentais são absorvidas como verdades absolutas. Aí, mais pra frente, vem a socialização secundária. Aqui, a gente aprende a desempenhar papéis específicos em diferentes submundos da sociedade. Na escola, no trabalho, nos grupos de amigos. As relações tendem a ser mais formais e a gente aprende que aquele mundo da família não é o único que existe. É um processo contínuo de adaptação a novas regras e realidades. E o ponto crucial aqui, como diria Silvia Lane, é que esses papéis que a gente assume, de filho, de estudante, de profissional, não são só etiquetas. Eles vêm com um roteiro completo de expectativas, comportamentos e valores que a gente internaliza. Eles são a grande ponte entre o indivíduo e a sociedade e moldam ativamente quem a gente se torna. Certo. Então a sociedade nos molda através da socialização. Mas que ferramentas mentais a gente usa para navegar nesse mundo compartilhado e dar sentido a ele? Esse slide resume 3 ferramentas-chave. Primeiro, as atitudes. São nossas avaliações pessoais, nossa predisposição a gostar ou não de algo. Por exemplo, ter uma atitude positiva sobre reciclagem. Depois, as representações sociais de Moscovici. É tipo o senso comum de um grupo. Aquele conhecimento compartilhado que ajuda a gente a entender o mundo, como a imagem que todo mundo tem do que é ser um bom profissional. E por último, a ideologia, na visão crítica de Marilena Chauí. É um sistema de ideias que geralmente justifica a ordem social, fazendo com que as relações de poder pareçam naturais, normais. O exemplo é perfeito. A ideia de que o sucesso depende apenas do esforço individual pode acabar escondendo as desigualdades de oportunidade que existem. Mas como a gente cria essas representações sociais? Moscovici aponta 2 maneiras. Primeiro, a ancoragem. A gente pega algo novo e ancora, ou seja, prende numa categoria que a gente já conhece para fazer sentido. Tipo quando chamaram os primeiros celulares de telefone sem fio. E segundo, a objetivação.
A gente transforma uma ideia abstrata, tipo justiça, numa imagem concreta, como a balança. Isso torna o mundo mais simples de entender. Bom, agora que a gente já entendeu as ferramentas que usamos para construir a realidade, como as representações sociais de Moscovici, vamos ver como elas funcionam na prática, na dinâmica complexa dos grupos, onde poder, pertencimento e conflito estão sempre ali em jogo. Kurt Lewin traz um conceito muito poderoso, o de minoria psicológica. E o mais importante aqui não é a quantidade de gente, mas a relação de poder. Minoria psicológica é qualquer grupo que depende da tolerância da maioria para existir, sem ter controle total sobre o seu próprio destino. Pensa num grupo de imigrantes chegando numa nova cultura, por exemplo. Uma das consequências mais trágicas dessa dinâmica de poder é o que o Lewin chamou de ódio de si. É quando os membros da minoria internalizam, ou seja, trazem para dentro de si, a visão negativa que a maioria tem sobre eles. Isso pode aparecer no nível individual, com a pessoa negando a própria identidade, ou até no nível do grupo, com brigas e acusações internas. O Lewin também percebeu que esses grupos minoritários não são uma coisa só, homogênea. Ele descreveu duas camadas. A camada periférica, que sonha em ser aceita, assimilada pela maioria e pode até rejeitar o próprio grupo, e a camada central, que, ao contrário, valoriza sua identidade, resiste à assimilação e luta por reconhecimento e autonomia. E tudo isso nos leva para a parte final, que talvez seja a mais importante de todas. A psicologia social, especialmente na sua versão mais crítica, não quer só entender o mundo, ela quer ajudar a transformá-lo. E aqui a gente vê outra grande divisão. A pesquisa tradicional tenta ser uma observadora neutra da realidade, sabe? Já a pesquisação, proposta pelo Kurt Lewin, diz exatamente o contrário. O pesquisador precisa se envolver com a comunidade e o conhecimento tem que ser gerado no próprio processo de tentar resolver problemas reais e promover mudanças. Essa frase da Sylvia Lane é um verdadeiro chamado à ação. Ela defendia com unhas e dentes uma psicologia que abandonasse os modelos importados, que muitas vezes não tinham nada a ver com a nossa realidade, e se comprometesse com os problemas e as lutas do povo brasileiro. Era uma ciência para a libertação mesmo. E os resultados da psicologia comunitária são muito concretos. Não é só teoria. É sobre fortalecer comunidades, empoderar pessoas, promover a saúde mental coletiva e, principalmente, dar ferramentas para que os grupos superem suas dificuldades e se tornem os protagonistas das suas próprias histórias. E para que essa psicologia transformadora funcione na prática, Kurt Lewin dizia que uma análise científica válida precisa considerar duas coisas. Primeiro, o contexto maior, a sociedade global onde aquele grupo está inserido. E segundo, uma abordagem com várias disciplinas, porque a realidade social é complexa demais para uma ciência só dar conta do recado. Em resumo, a psicologia social crítica não é uma espectadora de camarote, ela é uma participante ativa. Entender as estruturas de poder é só o primeiro passo para poder desafiá-las e, quem sabe, construir algo novo no lugar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a gente entende melhor como somos moldados pela sociedade e, ao mesmo tempo, como ajudamos a construí-la todo dia, a pergunta que fica é: que papel cada um de nós pode desempenhar para tornar essa construção mais justa, mais consciente e mais humana?